A equipe do Talkcast Mais News veio acompanhar o trabalho dos auditores fiscais em relação ao trabalho infantil. É um trabalho muito importante, pois além de fiscalizar, eles ainda orientam as famílias de como proceder em relação às crianças, em relação a cursos. Na entrevista a gente vai ver que o auditor fala em relação à idade. 14 anos, depois de 14 anos já tem um jovem aprendiz. Eles falam a importância de também da criança e do adolescente se manter estudando. Qual a importância dessa fiscalização do trabalho infantil? Ok, a fiscalização do trabalho infantil ocorre normalmente em todos os municípios do estado, pelo Ministério do Trabalho, mas a questão da feira é que não é permitido o trabalho para menor de 18 anos em feiras livres. Isso está na lista das piores formas de trabalho infantil, que é um decreto de 2008, inclusive. E está na própria CLT, a Consolidação da Lei do Trabalho não permite o trabalho para menores de 18 anos em situação de perigo, que é o caso dos logradouros públicos e que é o caso das feiras. Então, hoje nós fizemos fiscalizações em 2 feiras aqui de Belém e nós encontramos 13 adolescentes e crianças trabalhando, e o nosso trabalho é, além de orientar os parentes, porque algumas vezes eles trabalham para parentes, para mãe, pai. Nesse caso a gente orienta sobre a legislação, mas se encontra um empregador, no caso o explorador do trabalho infantil, nós lavramos um termo de afastamento. E além disso, nós procuramos encaminhar esses meninos para os programas de aprendizagem, que também é fiscalizado pela Auditoria Fiscal do Trabalho, e aqui na Superintendência Regional do Trabalho nós fazemos essas fiscalizações também, e encaminhamos para a Prefeitura e Conselho Tutelar a informação para que eles possam colocar nas políticas públicas que tem a ver com o município. Perfeito. E como se for recebido pelas pessoas? Na maioria das vezes não existe uma boa receptividade da fiscalização do trabalho, até porque a falta do entendimento, eles acham que é o Conselho Tutelar e entendem que o Conselho Tutelar está lá para fazer alguma ação nociva a eles, o que é totalmente errado, né? A ação do Conselho Tutelar, assim como a nossa, é buscar que essas crianças e adolescentes tenham tratamento digno e tenham oportunidades. Então, no caso que como eles sempre confundem, eles acabam nos recebendo mal. Mas depois que nós conversamos, né, tanto com as adolescentes, crianças e com os empregadores, os donos, né, das barracas, na maioria das vezes eles acabam compreendendo que, na verdade, não é só retirar as meninas e os meninos de lá, é retirar para colocar em uma situação protegida. Então, esse que é o objetivo da ação do Ministério do Trabalho. Nessa ação, nessa fiscalização, há alguma penalidade para quem é flagrado com crianças, adolescentes trabalhando nessa área? Se for empregador, ou seja, se não tiver relação parental, nós lavramos um auto de infração que vai gerar uma multa no futuro. E quando ele trabalha com pai e mãe, a gente encaminha para o Conselho Tutelar e também, nesse caso, para o Ministério Público do Trabalho, também, além da Prefeitura, para que eles tomem providência no sentido de tratar com os pais sobre essa questão da violação de direitos e encaminhamento para situações protegidas, como eu disse. Nessa visão, se encaminha a criança para fazer um curso, para que possa ter um tempo assim de aprendizagem? A aprendizagem é para maiores de 14 anos, tá? Porque é uma situação de trabalho, é um contrato de trabalho, né? Então, só é permitido pela legislação brasileira ser aprendiz de 14 anos em diante. E isso vai de acordo com legislações internacionais. A Organização Internacional do Trabalho
tem resoluções sobre essa questão. Então, o que nós fazemos aqui no Brasil é uma repercussão do que está na legislação internacional. E aqui no Brasil, para menores de 14 anos, não é permitido. Então, no caso das crianças e menores de 14 anos, tem outros tipos de programas sociais, programas na área da cultura, programas de artes e outros que é possível para menores de 14 anos. É claro, alguém pode dizer, olha, eu trabalhei desde pequeno e olha o que eu sou, um empresário bem-sucedido. Obviamente isso tem, porque há exceção para toda a regra, mas a grande maioria das crianças que trabalha desde cedo e não tem oportunidade de estudar, de brincar, enfim, de sonhar, não termina bem a vida. As políticas públicas são várias, né? Como a lei da aprendizagem, e qualquer outra política pública, exemplo de Bolsa Família, que possa dar retaguarda para a gente procurar equalizar essa brutal desigualdade de renda e também de distribuição de saber, que infelizmente é a característica do nosso país.